Olá, me chamo Maristela Borges, estou aqui para falar sobre o meu MVP. Gostaria antes, porém, de apresentar algumas experiências que eu tive e por isso me levou a pensar dessa maneira em relação ao MVP. Em 2020 e 2022, eu fui instrutora de uma EdTech indiana, onde atingi o Brasil inteiro, onde a ideia era dar aula de programação utilizando JavaScript, React, mas qual foi o grande motivador, engajador para as crianças, porque foi para criança, na verdade, eu estou falando de criança e adolescente, se envolver. Eles usaram o conceito de gamificação para atrair as crianças, e aí também atraiu os pais, engajou os pais, porque as crianças ficavam o dia inteiro jogando, né? Então, que tal legal ter, né? Como aprender aquilo que ele está fazendo, como é que aquilo foi construído. Então, isso foi uma atração para trazer as crianças para participarem das aulas. E aí você falava de programação, mas usando como resultado daquela programação, fazendo joguinho. E isso mudou a minha maneira de pensar. Então, eu comecei a olhar o jogo de uma forma completamente diferente. Em 2025, eu tive uma outra experiência, e aí, com a bagagem que eu tive em 2020 e 2022, resolvi levar para um projeto que eu escrevi para a Prefeitura do Estado do Rio de Janeiro, e esse projeto foi baseado em levar um jogo analógico em digital. E levei para o meio da rua, na verdade, o projeto tinha sido desenhado para dentro de uma escola, mas por vários fatores eu coloquei ele no meio da rua e atingir a comunidade também ao redor. E é para falar sobre coleta seletiva. E foi outra experiência que foi, mais uma vez, gratificante de olhar para a gamificação. Então, hoje, eu venho trazendo para esse MVP essa bagagem, né, essa experiência que eu tive, e para falar como é que eu acho, né, que pode talvez mudar, e assim, por tudo que foi falado nas disciplinas desse semestre, o conceito da gamificação como ferramenta, um instrumento, claro, que é agregado à inteligência artificial, que veio, veio tendo algumas confirmações, que é um instrumento muito importante hoje para o educador, enfim, o professor. Espero que gostem do MVP, que comentem professores, que dêem opinião. Sim, eu acho que esse vai ser meu projeto final desse TCC. Eu estou caminhando para isso, espero que a opinião de vocês vai ser muito importante. Claro que tem várias arestas para serem corrigidas, mas eu estou aguardando aí, ansiosamente, a opinião de vocês e o que vocês acharam. A prática conecta pessoas e ambientes, e vertical docência, EPT, F Rio de Janeiro, né? O PCA-PA, construtor de ideias, na verdade, é a prática conecta pessoas e ambientes, e aí cria a construção de ideias. É o primeiro protótipo, é o motor sem IA, com regras fechadas, foi desenhado por mim e desenvolvido por IA. Então, quando eu falar nós, eu estou falando que a IA também faz parte da minha equipe, né? Olhei para as cinco disciplinas, então eu falo de projetos de ação, o construtor de ideias é o próprio projeto, falo de metodologia do ensino EPT, motor de combinação com catálogo da mecânica de jogo, são um repertório metodológico. Tecnologia educacional, eu estou usando uma biblioteca chamada P5JS, que foi a experiência que eu tive em 2020 e 2022. Didática de planejamento PT, roteiro de aula humanizado, mais rúbrica de avaliação, fiquei preocupada muito com a questão da avaliação, e eu acho que é aí que eu trago para o aluno como protagonista também. E gestão do EPT, em EPT. Painel de indicadores, cria um painel de ousadia, gente, foi usar isso aí, confesso que foi uma ousadia. E aí, como é que eu elaborei? Levantamento do contexto, pedi para fazer uma pesquisa, como é que era o comportamento do perfil socioeconômico do território do estudante FRJ, os desafios comportamentais. Essa pesquisa eu não fui muito a fundo, na verdade, foi só um modelo, uma ideia, tá? Essa pesquisa precisa ser mais aprofundada, tá? E a literatura. Falei sobre game design, que era interessante estar falando. Fiz uma especificação organizada em módulos, então você tem um fluxo
no processo, já o modelo já é um fluxo definido, e tem a ferramenta que foi feita em HTML, CSS, JavaScript, usando o P5. Tudo muito pontual. E aí, como é que eu vi qual era o problema e por que eu pensei nessa solução? Primeiro, que eu acho que é importante ter o aluno como protagonista. No momento que que eu tive a experiência de criar o jogo e quando eu desenho o primeiro projeto para ser aplicado, eu imaginei um aluno criando o GTD, né? Entendendo como é que seria o jogo, quais seriam as funcionalidades. Então, quando eu falo isso, eu volto para o problema que é trazer o aluno como protagonista, que hoje tem muita dificuldade, isso que eu percebo, mas eu não tenho dado concreto, mas eu entendo que isso é um problema. Mentoria, o professor passa a ser um mentor, e aí acho super interessante, porque eu também acho que motiva o professor num olhar diferenciado. A ideia da ferramenta é facilitar esse monitoramento. O professor já tem tanta coisa para pensar, né? Tanta coisa acontecendo, e aí a ferramenta vem para ajudar nisso, é um parceiro. E a gente tem os desafios comportamentais, né? Dispersão do uso da sala de aula, desmotivação e apatia. Eu acho que, pela experiência que eu tive, eu vi que falar em gamificação nesse motivo, eles querem participar. Aí vem como solução, na verdade, utilizar o método como instrumento de engajamento do aluno, oferecer uma ferramenta que ajude o professor a construir ideias para suas aulas de forma gamificada e coletar as interações realizadas, os resultados. A solução, ela vem meio pronta, né? O produto, ele vem com a ideia de construir ideias, e aí a gente teria uma gama de matérias, que assunto que ele vai falar hoje, de que maneira que ele pode estar abordando. Então, a ferramenta ela vem nesse sentido, de transformar informações sobre o campus, a disciplina, o tempo disponível, os desafios comportamentais. Então, ela faz uma combinação. Então, você vai ter, eu vou trazer como produto, né? Já funcionando, ele está funcionamento na inteligência Rio-BR. A cada professor, a turma alimenta um formulário estruturado, mas isso é a proposta inicial, eu ainda não disponibilizei lá, mas vou mostrar aqui para vocês. Tem um roteiro de aula, tem um kit analógico, tem um jogo digital. O objetivo do produto é oferecer o corpo docente do IFRJ, e eu olhei para o IFRJ mesmo como instrumento que gamifica o próprio planejamento de aula, guiando o professor na concepção e aplicação de um jogo pedagógico, construindo um conjunto aos estudantes a partir do game design do documento. O professor se torna o mentor do processo, o estudante se torna o protagonista da própria aprendizagem. Público-alvo, docentes e discentes dos cursos técnicos integrados, com condominantes subsequentes e superiores do FRJ, como pilotos de validação previsto no campus Engenheiro Paulo Chantein. Eu estou me imaginando testar com vocês aí. Eu vou ter 4 disciplinas, exatas, matemáticas, enfim, empreendedorismo. Tem o diagnóstico do professor, o produto ele vem com oficina de GDD, motor de combinação, roteiro de aula, jogo analógico, jogo digital, avaliação e gestão do PPP. Ousadia, volto a dizer, o número 8. O módulo 2 do motor de combinação não usa IA como tabela, isso é importante, porque, na verdade, eu usei o que foi feito baseado na pesquisa. O protagonismo do aluno não é um slogan, é uma etapa obrigatória no fluxo, né? O professor faz o diagnóstico que ele quer e o aluno define a oficina do GDD. Essa só decide o jogo em si, tópicos, tempo, pontuação, bônus, regras, que não é só isso no GDD, gente, mas é só um embasamento. Tem outras ideias ali que vão entrar na oficina do GDD. Disciplinas pilotos, 3 mecânicas de jogo: matemática, meio ambiente, português, linguagem, gestão de empreendedorismo. Tá? O aluno passa a ser o centro da questão. A ideia é que, por exemplo, quando eu digo lá, quanto é 3/4 mais 1/4, a ideia não é essa, a ideia é que possa ser contextualizado. Você comprou 10 pães e deu metade para sua avó, que fração ela recebeu? Quanto de 25% de 200, e se você fica com 2/3 do seu dia no celular, quantas horas isso representa? Empregados, desafios mais recorrentes, desempenho médio, o que eles gostam mais de procurar, rascunho do marco situacional, parágrafo gerado como template, pronto para revisão coletiva, ou seja, depois de todo mundo ter participado, qual foi o resultado que se obteve naquilo ali, naquele contexto, né? Porque eu percebo que o PPT, você teria que ter uma análise do contexto, até para justificar
os posicionamentos, os investimentos feitos na instituição, né? Muito obrigada e espero que gostem.